Amém, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos hoje dar início à nossa aula. Chegamos aí ao capítulo de número 7. Estamos estudando sobre as epístolas, ainda dentro do grupo das epístolas paulinas, já tendo passado pelas epístolas de Paulo aos Romanos, as duas epístolas aos Coríntios. Na nossa última aula falamos da epístola aos Gálatas, aos Efésios, e também a epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje, então, chegamos ao capítulo 7, vamos iniciar o nosso estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Vamos nos colocar sobre os pés, oremos ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, damos graças ao Teu nome, louvamos e bendizemos o Senhor por mais esta noite, pela oportunidade de estar na Tua casa, na Tua presença e poder aprender mais da Tua palavra. Muito obrigado pela vida de cada aluno que aqui chegou, que aqui se encontra. Muito obrigado pela vida daqueles que à distância nos acompanham, sempre ávidos e desejosos por aprender mais de Ti. Fale aos nossos corações através da compreensão da Tua palavra, alimentando-nos, fortalecendo-nos, corrigindo-nos, edificando-nos sobretudo. Nós a Ti pedimos nessa noite que ao término desta aula possamos sair mais abençoados do que como aqui chegamos. É a nossa oração a Ti em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, vamos ler o conteúdo do nosso material antes de seguirmos aos slides. Já falando, todos sabemos que o autor da epístola é Paulo. O tema dessa epístola e o propósito é muito claro também. A epístola aos Colossenses gira em torno do assunto da supremacia e eficiência de Cristo. Como nós vamos perceber, havia um problema na cidade de Colossos, na igreja que estava ali, que era algumas heresias em relação a culto, a anjos, adorações que eram mal direcionadas, e aqueles também que acreditavam que Jesus não era divino, mas um ser humano especial, mais poderoso do que os demais, influenciados obviamente pela cultura grega, que tinha lá os seus deuses, semideuses, filhos de deuses, que era metade Deus, metade homem, mas não diferentemente de Jesus, 100% Deus e 100% homem. E Paulo então escreve para mostrar a supremacia de Jesus. Ele é superior, não pode ser comparado nem com homens e nem com anjos. Ele é Deus. E também, assim sendo, ele é eficiente. Então Paulo escreve essa carta para tratar de uma heresia doutrinária que se estava infiltrando na igreja dos Colossos. Embora o texto não a mencione especificamente, podemos imaginar, com a resposta do apóstolo, que heresia seria essa. Em Colossos, alguns membros gentios estavam, ao que parece, promovendo uma forma de misticismo, segundo o qual Jesus era um ser superior, mas não Deus. Paulo refuta essas falsas doutrinas, apontando para Cristo, o foco de sua pregação desde o começo. Em Colossenses, o apóstolo reitera a supremacia de Jesus, por ser ele divino e que sua morte reconcilia os cristãos com o seu Criador. Quando e onde e por que foi escrita? A epístola foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma, mais uma daquelas epístolas das prisões, e assim como as epístolas aos Efésios e Filemão, Tíquico foi o mensageiro que levou a carta aos Colossenses. Os colossenses, tendo ouvido falar da prisão de Paulo, enviaram Epáfras, o seu ministro, para informar ao apóstolo sobre a situação. Por meio de Epáfras, Paulo ficou sabendo que falsos mestres procuravam acrescentar à fé cristã uma doutrina que era mistura de judaísmo e filosofia pagã. Para combater este erro, Paulo escreveu a epístola. Nenhum outro livro do Novo Testamento apresenta mais completamente a autoridade universal de Cristo, ou a defende com tanto cuidado como esta epístola. Paulo declara a autoridade de Cristo de 3 formas primárias: Senhor da criação, superior na igreja
como seu Criador e Salvador, e Jesus Cristo é supremo na salvação. Então nós temos aí um esboço da epístola, que contém 4 capítulos. O capítulo de número 1 gira em torno da doutrina. O capítulo número 2, um alerta sobre o perigo, de ter Cristo não como divino, então a defesa da supremacia de Cristo. E finalmente os capítulos 3 e 4 vai trazer aí a questão prática. Paulo sempre faz isso em suas epístolas. Ele apresenta a questão doutrinária, mas não esquece de trazer a aplicação prática após a explanação doutrinária. E a parte 3 e 4, ou seja, os capítulos 3 e 4 são a aplicação prática. Vamos aí aos slides. Depois de passar desse carro mata-mosquito aqui no meio de nós, Passou aqui pelos corredores da igreja. Colossos, grande cidade da Frígia, na Ásia Menor, situada a 150 quilômetros a leste de Éfeso. Estava situada sobre o rio Licos. Primitivamente dominava a estrada de comércio entre o Oriente e o Ocidente, sendo de grande importância em sua época. Está ali, Colossos está pertinho da cidade de Éfeso. Deixa eu só mostrar. Éfeso está aqui, Colossos aqui. Então fica próximo àquelas cidades, 7 cidades, das 7 igrejas da Ásia. Aliás, que Colossos fica bem perto mesmo de Laodiceia, muito próximo. Depois eu vou mostrar, inclusive, aos irmãos, que quando Paulo escreve essa epístola aos Colossenses, ele pede que esta carta seja lida na igreja que está em Laodiceia. Depois eu vou mostrar aqui aos irmãos, eu vou deixar separado aqui. E ele faz menção de uma carta que tinha sido enviada aos laodicenses, pedindo que a mesma fosse lida em Colossos. Então, mais uma curiosidade, talvez os irmãos não soubessem, mas Paulo também escreveu uma carta a Laodiceia, pedindo que fosse lida entre os crentes de Colossos. Vamos lá, já está no capítulo 4 aí, abra sua Bíblia, capítulo 4. Versículo 13. Pois eu lhes dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia. Perceba, a carta é aos Colossenses, mas Paulo está fazendo menção dos crentes de Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis, uma outra cidade bem perto. Versículo 14, estou em Colossenses 4:14. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. 15. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a Ninfa, e a igreja que está em sua casa. 16. Quando esta epístola tiver sido lida entre vós, esta aqui, Colossenses, olha a recomendação: fazei que também o seja, ou em outras palavras, ela seja lida também na igreja dos laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Então, esta carta foi direcionada à igreja de Colossos, mas Paulo orienta, depois que lerem, envia lá para Laodiceia para que eles leiam lá. E tem uma carta que eu enviei para lá, pegue ela e leia entre os irmãos também. Cadê a epístola de Paulo aos Laodicenses? Você tem aí na sua Bíblia? Mas ele escreveu. Então, existem alguns livros que não estão no cânon sagrado, mas que foram registrados. Lembra quando a gente estudou a primeira epístola aos Coríntios, que Paulo na primeira epístola faz menção de uma outra epístola que já tinha sido enviada, de maneira que a primeira epístola que temos já foi a segunda carta que ele enviou. A segunda epístola já foi a terceira. De vez em quando acontece. Aqui temos aí mais um exemplo. Então era muito próxima. E, óbvio, isso ajuda, irmão, hermeneuticamente essa informação, um versículo aqui solto, o que isso tem a ver? Mas hermeneuticamente, se você parar para pensar, por que Paulo está querendo que esta carta que trata da supremacia de Cristo seja lida em Laodiceia? O que deve estar acontecendo na igreja de Laodiceia para que Paulo oriente a que leiam
esta carta lá em Laodiceia. E olha a carta que Jesus direciona a Laodiceia, olha que ponto chegou. Aqui, Jesus já está sendo substituído, diminuído, como em Colosso, sendo comparado a homens, a anjos. Quando chega a epístola a Laodiceia, lá, né, nas 7 cartas, Jesus já foi posto para fora. Já está batendo na porta do lado de fora. Não começou de um dia para o outro. Num dia ele estava dentro, no outro dia estava fora. Olha como é que as coisas acontecem. Estava dentro, foi posto do púlpito, foi para ali para o lado, do lado ali foi para o primeiro banco, do primeiro foi para o do meio foi para o de trás. Quando chegou, João escreve e já está lá do lado de fora. As coisas acontecem assim, devagar. A epístola aos Colossenses contém ensinamentos básicos para o povo de Deus e constitui-se em uma grandeza cristológica. A epístola, ela é cristológica. Paulo estava em Roma, lembrando, quando escreve essa carta. Então foi escrita durante a prisão de Paulo em Roma, e assim como a epístola aos Efésios e também a Filemon, Tíquico foi o mensageiro que levou a carta aos Colossenses. Filemon, inclusive, morava em Colosso. E a carta pessoal a Filemon é uma carta também a um cidadão da cidade de Colossos. Lá está Paulo atrás das grades, preso, escrevendo aos Colossenses. Tema, já falamos, supremacia e eficiência de Cristo. Eu já li aí no nosso material, que aqui está. O esboço prático, capítulo 1, doutrina. Então vou esboçar aqui, vamos debulhar o milho, né? Falar um pouco mais detalhadamente que doutrinas são trazidas aqui no capítulo 1. Versículo 10, ele diz assim, pode deixar até a Bíblia aí paralelamente aberta, junto com o material. Ele faz as considerações iniciais, é diferente lá dos Gálatas, que já vem já, né, com a faca aqui entre os dentes, sangue nos olhos, né, os Gálatas. Aqui tem aquela parte cordial e tal, vai indo. Chega no versículo 10, ele diz, a razão da epístola é para que os crentes de Colosso possam andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então destacamos aqui 4 atividades básicas do cristão autêntico. Quais atividades básicas todo autêntico cristão deve possuir? Primeiro, andar dignamente. Segundo, procurar agradar Jesus em tudo. Terceiro, frutificar em toda boa obra. E quarto, crescer. Todo cristão deve buscar crescer no conhecimento de Deus. Andar dignamente. Grego perpatima, significa andar de maneira capaz, conveniente, idônea, proveitosa. Andar com dignidade, andar de uma forma digna, não é? Andar de uma forma capaz, conveniente. Agradando-lhe em tudo. Agradando, o verbo, está aqui o grego, efkaristice, que significa satisfazer 100% o Senhor em pensamentos, palavras e atitudes. Buscar satisfazer ao Senhor, produzir alegria ao Senhor nos nossos pensamentos, palavras e atitudes. Lembra da expressão, o nosso modelo sempre é Jesus. Foi, é e será Jesus. Então nós temos que andar de tal forma que possamos ouvir do Pai o que Jesus ouviu por ocasião do batismo. Lembra o que foi que o Pai disse quando o céu se abre? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra comprazo, com prazer, significa tudo que ele faz me dá prazer. Este é meu Filho amado, que tudo que ele faz não me gera nenhuma decepção, não me gera nenhuma tristeza, não me gera, só me dá prazer, agradando-lhe em tudo.
frutificando em toda boa obra. A palavra frutificar, carpoforundes. Hoje as nossas etimologias estão caprichadas, não é? Produzir frutos no seio da igreja, que produz resultados proveitosos. Então todo cristão deve andar dignamente, todo cristão deve produzir frutos, todo cristão deve buscar agradar a Deus em tudo, e em quarto lugar, todo cristão deve buscar crescer no conhecimento do Senhor, crescer em conhecimento. Ora, não é o que estamos fazendo aqui? A razão de estarmos aqui é o quê? Vocês vão cantar aquela música: Pastor Márcio, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Acho que não, né? Definitivamente não. Ninguém veio aqui para me ver. Veio aqui para ouvir o que eu tenho a dizer sobre Deus, porque o que vocês querem é o que eu tenho a dizer sobre Deus. Vocês querem conhecer mais a Deus, se aprofundar no conhecimento de Deus. Crescer, palavra bíblica padrão para o cristão. Todo cristão, irmãos, ele deve buscar crescer. Isso deve ser um mantra na sua vida, crescer. Até quando? Até eu virar pastor? Até eu virar líder de departamento? Eu devo buscar muito até que me deem um cargo, uma função, uma credencial? Não. Eu vou dar um exemplo aqui. Já que a Bíblia está aberta em Colossenses, avance um pouquinho mais, permitindo, o Senhor ainda será alvo do nosso estudo dessa noite. A segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Esse livro, essa é a última epístola escrita por Paulo. Tá? A segunda epístola de Paulo a Timóteo foi a segunda epístola que ele escreveu. O capítulo 4, portanto, são as últimas palavras do apóstolo, registrada em uma epístola tendo sido escrita por ele. Ele está preso. Ele sabe que está prestes a ser morto. Olha o que ele diz no versículo 6. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, é o último livro escrito por Paulo, é o último capítulo. Ele diz assim no versículo 6, olha: já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo. Ele já sabia. Falta muito pouco para eu morrer. Eu tenho consciência. Ele já despede: eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora o que me espera? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque aí ele vai dar uma lista aqui de pessoas que o abandonaram, de situações adversas que ele enfrentou, o latoeiro, Alexandre o latoeiro, Demas, que o abandonou, versículo 13, quando vier, eu quero chegar aqui no versículo 13, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade. O que é a capa? É como se fosse um casaco. Ele está em Roma com frio, um senhor sexagenário, prestes a morrer, numa prisão fria, úmida. Então o que ele sente necessidade? É da capa. É como se está pedindo: traz o casaco para pelo menos ter algum conforto para o meu corpo físico. Traz a capa que deixei em Troade na casa de Carpo. E que mais? O que mais que ele está pedindo para que leve para ele lá na prisão? Os livros e principalmente, imagina, irmão, eu vou morrer semana que vem. O camarada está lá só assim com um machado, só dando a última afiada para arrancar minha cabeça fora. Mas vem depressa e não esquece de trazer meus livros e meus pergaminhos, porque antes de morrer eu ainda quero aprender alguma coisinha.
Antes de arrancar, Paulo, P-A-U-L-O, Paulo. Falando, antes de arrancar minha cabeça, vou ver se pelo menos eu aprendo ainda mais algum negocinho. Preciso aprender mais algum. Traz os livros, principalmente pergaminhos, está se referindo à Bíblia, seria o comparativo aqui, a Bíblia Sagrada. Traze os livros e o pergaminho. Eu já sei que eu estou sendo oferecido, né, eu já combati o bom combate, já acabei, tal, mas enquanto o algoz não chega aqui e arranca minha cabeça fora, eu vou fazer o quê? Eu vou aprender um pouquinho mais, vou crescer. Agora imagina alguém como eu, como você, sem querer desmerecer ninguém, apenas a título de comparação com Paulo, querer dizer assim, não, eu já sei de tudo, não preciso aprender mais nada, não, já está bom demais, o que eu já sei, já, para que aprender mais? Olha o exemplo de Paulo aí. Crescer, palavra padrão, todo cristão deve ter essa mentalidade, eu preciso aprender mais, eu preciso crescer, preciso evoluir. O que Pedro diz? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei, olha aí, tanto material bom aí, ó, para crescer. Tem um aqui interessante, aquele de lá também, ó. Autor aqui, ó, Márcio Santos, já ouvi falar. De lá também. Crescer, irmão, materiais, livros, história dos Hebreus, aqui alguns exemplos. E a Bíblia Sagrada no centro, claro, em destaque, o principal conteúdo para o crescimento do cristão é e sempre será a Bíblia. Outros livros, comentários bíblicos, exegéticos, dicionários, importantes para o nosso crescimento. O ser humano foi criado para crescer de forma saudável em todos os aspectos, físico, emocional, moral, cultural, social, espiritual. São integridades que precisam e devem crescer. É natural, nessa idade, receber o leite materno. O almoço e a janta dele é no peito da mãe. Depois vai para a mamadeira, não anda sozinho, é carregado para todo lado, não sabe ir ao banheiro sozinho. Tudo isso, qualquer pessoa compreende. Ninguém vai repreender, coisa feia, desse tamanho, mamando no peito, fazendo as coisas na fralda. Ninguém vai repreender. Agora, nesse tamanho ali, 3, tomando leitinho, fazendo caquinha, leva para o âmbito espiritual. 15 anos, vamos botar 15 anos na igreja, chupeta, leitinho, só faz caquinha, não produz nada, não consegue fazer nada sozinho. Como é que você reagiria a uma criança, já um adolescente, aí um juvenil de 15 anos nessa condição? Deve causar o mesmo espanto no âmbito espiritual. Pô, esse cidadão, esse irmão, essa irmã, está há 15 anos e até hoje está só nesse negócio de leitinho, não cresce, não progride, não produz nada, não soma, só subtrai, só traz problema, só dificuldade, não gera nenhum fruto positivo para o reino. Tem alguma coisa errada, não é natural, está antinatural. Imagina você ter um filho, quando chega nessa idade está assim, você vai procurar o quê? Os médicos, os especialistas, vai correr atrás. Tem alguma coisa errada, isso não é normal. No mundo espiritual a gente tem que pensar da mesma forma, não, tem alguma coisa errada. Esse irmão, essa irmã está aqui já há 10 anos e continua, não evoluiu nada. Tem alguma coisa errada. Vamos ter que pesquisar isso aí, buscar entender e tratar. Crescimento é natural. O crente saudável, ele cresce. Se não cresce, porque não é saudável, está recebendo um alimento ruim, que não está permitindo a ele crescer, coisas do gênero. O segundo capítulo vai tratar então do perigo. E aí ele vai entrar com a questão da defesa da supremacia de Cristo. Digo isto para que ninguém vos engane. Olha a preocupação dele. Estou escrevendo para que vocês se vacinem e depois alguém chegar para trazer a doença, vocês já estão vacinados, ninguém vai enganar vocês. Que seja com palavras persuasivas, bonita, uma boa retórica, um linguajar apurado. Sem a palavra de Cristo é
fácil ser enganado pelas filosofias e doutrinas de homens. Paulo ensina a verdade do Evangelho, que é a certeza de boa ordem e de firmeza da fé em Cristo. Paulo lembra da necessidade de continuar andando em Cristo. É Cristo que recebemos ao obedecermos o Evangelho. Se somos radicados e edificados e confirmados na igreja, no pastor, ou na doutrina que ensina coisas que Cristo não ensinou, não temos recebido a Cristo. E aí então vem a aplicação, versículos 16 e 19. Sendo que a perfeição é só em Cristo, ela não vem pela lei de Moisés. Ninguém se aperfeiçoa por intermédio da lei. Aquele mesmo problema lá dos Gálatas. Falsa humildade, adoração de anjos ou por visões. Quer ver? Acompanhe comigo aí o capítulo 2. Eu estou aqui em Timóteo, né? Vamos voltar lá em Colossenses, capítulo 2. Olha o que ele diz, a partir do versículo 15. Despojando principados, potestades, pois publicamente deles triunfou. Aliás, 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos... ninguém vos julgue porque você come isso ou deixa de comer aquilo. Ninguém vos julgue porque você bebe isso ou deixa de beber aquilo. Porque você guarda essa festa e não guarda aquela. Porque você guarda a lua nova ou deixa de guardar. Porque você guarda o sábado ou deixa de guardar. Ninguém vos julgue. Porque tudo isso não passam de sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado, ou seja, orgulhoso, vaidoso, na sua carnal compreensão, querendo exercer domínio, dizendo que compreende mais, na verdade está inchado, está orgulhoso, está vaidoso, querendo exercer domínio sobre... Paulo diz, não deixe ninguém vos dominar com esse discurso. Isso não passa de vaidade, de orgulho humano. Não deixe ninguém vos julgar porque você come ou não come. E hoje até comi aquele negócio que ele disse que não é para comer. Eu comi, irmão. Bem fritinho com cebola, deixa para lá, né? De fato, qualquer pessoa que não segue somente o que Cristo ensina, nunca terá o crescimento que procede de Deus. Só cresceremos, irmão, verdadeiramente se nós ficarmos apegados ao que Cristo ensina, a palavra dele, não a ensinamentos humanos, filosofias humanas. E aí chega a última parte da epístola, que é aquela parte sempre mais complicada, que é muita gente alegre com a nossa aula de hoje, que é a parte prática, a prática da supremacia de Cristo. Olha, a doutrina é muito bonita, Cristo é superior, Cristo é sublime, Cristo é supremo, Cristo é Senhor. Ok, para sair dos lábios isso é doce, é igual foi dito pelo profeta. A palavra de Deus na boca, ela é doce, no ventre ela é amarga, porque na boca é falar para os outros. Agora, quando você engole, você traz para você praticar, aí o negócio já fica mais amargo. É sempre doce na boca, o falar, o pregar, o ensinar. O praticar é a hora. Então, a nova vida vem pela mudança de natureza. A mudança de natureza gera mudança de atitude. E a mudança de atitude nos conduz a novas práticas de vida. Então, primeiro, nós mudamos a natureza da velha para a nova. Essa mudança vai gerar novas atitudes. Essas atitudes vai marcar o nosso estilo de vida, as nossas práticas de vida. E aí, então, capítulo 3, irmãos. Talvez eu já tenha dito isto aqui,
Se não disse, digo. Se já disse, repito. Capítulo 3, pelo menos do versículo 1 ao 17, da Epístola aos Colossenses, particularmente para mim, é um dos mais maravilhosos textos da Bíblia. Repito, capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, para mim, particularmente, é um dos mais maravilhosos capítulos da Bíblia. Paulo vai dizer assim, capítulo 3, versículo 1. Leia aí, acompanhe na sua Bíblia, olha. Portanto, se, condicional, se já ressuscitaste com Cristo, está transformando isso numa possibilidade. Será que você já ressuscitou com Cristo? E quando a gente pensa em ressuscitar, nós temos que pensar aquilo que precede o ressuscitar. É o quê? O que vem antes de ressuscitar? Morrer. Para eu ter ressuscitado com Cristo, eu tenho que ter morrido para o mundo. Então, se eu ressuscitei com Cristo, significa que eu já morri para o mundo. Eu morri para o mundo, ressuscitei com Cristo, Como é que eu vou saber se eu já ressuscitei com Cristo? Aí Paulo diz, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Isto é, todas as suas necessidades fundamentais devem ser reveladas a Deus em orações intercessórias e constantes, ou seja, devem ser 100% primariamente necessidades espirituais. O que deve marcar as prioridades na minha vida devem ser as coisas espirituais. Se eu já ressuscitei com Cristo, meu maior esforço de busca, de entrega, de dedicação, de empenho, de entusiasmo, deve ser acerca de tudo que diz respeito às coisas espirituais. Se você já ressuscitou com Cristo, você deve buscar as coisas que são de cima. 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A mente, pensamento, coisas, fatos divinos espirituais, exemplos, cultos na igreja, palavra de Deus, novo nascimento. Pensar é a atividade indissociável do ser humano. A gente pensa de forma dioturna, semanal, mensal, anual. Ninguém consegue sequer contabilizar a quantidade de pensamentos que tem durante o dia, durante uma hora. Em quantas coisas eu pensei durante uma hora? Nós temos uma das marcas da sociedade do nosso tempo, a pouca capacidade de concentração. Se eu não me engano, o nome que os especialistas dão é dislexia, não é isso que chama? A pessoa perde. Às vezes você está olhando para uma pessoa, está falando algo, sua mente você já está pensando em outra coisa. Aí você, oi. Sua mente, os pensamentos são roubados assim, ó. É um assalto assim que você nem percebeu, você foi assaltado. Sua mente, sua concentração, seu pensamento. Aí você volta assim, você já foi assaltado. Seus pensamentos vagueiam. Eu gosto de usar a analogia. Isso acontece na igreja. Ou não, devo retirar o que disse. Acontece na igreja também? O pregador está aqui pregando e a pessoa aí volta assim. Eu costumo fazer a seguinte comparação. Quando o rei Saul morreu, quando ele perdeu a batalha no Monte Gilboa, Saul perdeu a batalha contra os filisteus no Monte Gilboa. O Monte Gilboa fica dentro do território de Israel. Ele perde a batalha ali. Os filisteus cortam a cabeça de Saul e levam a cabeça de Saul para o território dos filisteus e expõem a cabeça de Saul dentro do templo de Dagon. O corpo de Saul está lá na terra de Israel. A cabeça dele está lá no templo de Dagon. O corpo dele está dentro do território de Israel. A cabeça dele está lá no templo de Dagon. Já deu para pegar aí, né? O corpo dele é o tal da missa do corpo presente. O corpo está ali. Você está vendo o corpo do cidadão ali.
Mas a cabeça dele está onde? Isso é sinal de quem perdeu batalha para os filisteus. Parêntese fechado, pensai nas coisas que são de cima. 5. Mortificai os vossos membros que estão sobre a terra. É o que diz o versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. E ele dá a lista: prostituição, impureza, apetite desordenado, vil concupiscência, avareza, que é a idolatria. Isto é, dominai sua natureza física, seus olhos, seus lábios, suas vontades, seus sentimentos, seus desejos. Mortificar, fazer morrer vontade, fazer morrer desejos, fazer morrer sentimentos que combatem contra a verdadeira e genuína espiritualidade. Mortificar é carregar a cruz determinada por Cristo. Mortificar é isso aqui, já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. É a mortificação da carne, do eu, da sua vontade, do seu desejo, pensamento, sentimento, vontade, da carne crucificado, para podermos gozar de tudo aquilo que Deus deseja, né, e tem para nós. Aí no 8, despojai-vos. Despojar, se desfazer de tudo, isto é, afasta-te de tudo, pessoas, objetos, fatos, coisas, que conspira contra a comunhão com Deus. Atos pecaminosos, desejos, práticas mundanas, desobediência às revelações da palavra de Deus. Tudo isso a gente deve se despojar. Despojar é uma palavra grega que dá a ideia de tirar do caminho. Você está num caminho e de repente tem uma pedra que atrapalha, tira do caminho. Aí na frente tem uma lasca de rocha, tira do caminho. Impedimentos, empecilho, vai tirando do seu caminho, da sua vida, da sua trajetória. Se despoja disso, lança para fora, para longe, para que você tenha liberdade e tranquilidade para avançar, progredir. Então se despoja de tudo. E aí depois então se revista. Primeiro você se esvazia, depois se enche. Claro, se você já está cheio do que não presta, e aí vai se encher de Deus, opa, já está lotado, lotação máxima, não cabe mais nada. O que você tem que fazer? Se despoja, agora estou vazio, e aí? Agora se enche. Então revesti-vos como eleitos de Deus amados. Deseja a perfeição espiritual, então tem que se revestir. E ele fala de várias características que devemos nos revestir, vários adjetivos, mas ele diz sobretudo do amor. Amor em nível de sacrifício, que é o vínculo da perfeição. Conclusão da epístola de Paulo aos Colossenses: enfocar o interesse nas coisas celestiais implica necessariamente em rejeitar vícios pecaminosos e cultivar virtudes espirituais. Pecados de satisfação pessoal, comportamento, fala, prejuízo da mente devem ser mortificados de uma vez por todas. Cristo deve governar e ser a meta de vida de todos os filhos de Deus. Alguém concorda e diz amém? Esse aqui é o cerne da epístola. Essa é a mensagem. Preocupação de Paulo, que os crentes entendessem que Cristo é superior, é suficiente, cuidado com heresias, se despojar de tudo que atrapalhasse eles a crescer e focar sempre Cristo tendo como primazia. Epístolas aos Tessalonicenses. Vamos estudar aqui simultaneamente as duas, a primeira e a segunda. Já deixa aberto aí seu material. Nas epístolas aos Tessalonicenses. Essas duas epístolas, elas são muito simples de se compreender. Muito simples mesmo. Mas, claro, para entender a epístola, a gente sempre tem que entender o contexto da cidade, da igreja, como a gente tem visto. Por que ele escreveu aos Coríntios isso? Você tem que entender a cidade, a divindade que ali era cultuada, que aí você vai entender a origem dos crentes, aí você vai entender os defeitos
que eles estão voltando àquelas práticas, e Paulo então vai doutrinar. Por que ele escreve aos Efésios? Para evitar o vinho, porque tinha uma divindade lá do vinho. Por que ele está escrevendo aos Colossenses? Por causa dessa realidade. Então, quando a gente entende o pano de fundo, aí você lê a epístola, já faz sentido. O trabalho é sempre entender o pano de fundo. Então vamos lembrar, quando Paulo fundou a igreja de Tessalônica, segunda viagem missionária, ele atravessa a Macedônia, aquela visão, atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Ele atravessa, primeira cidade ali na Macedônia, Europa, é a cidade de Filipos. Ele prega, sofre uma perseguição, é preso, colocado no cárcere. À meia-noite, Paulo e Silas oram, o cárcere se abre. No outro dia, eles são soltos. Os líderes, os magistrados da cidade, tomando conhecimento de que ele era um cidadão romano, fica muito preocupado da forma como o trataria, e aí pede para que ele saia da cidade. Paulo vai sair da cidade de Filipos. A cidade que ele vai na sequência é a cidade de Tessalônica. Quando ele chega na cidade de Tessalônica, ele vai pregar, estamos aí no capítulo 17 de Atos, a narrativa histórica. Ele começa a pregar do mesmo modelo. Ele chega na sinagoga, prega aos judeus, no dia de sábado, que era o costume. Os judeus se reuniam, e sempre que tinha um forasteiro, alguém novo, vamos pensar aqui, a gente está reunindo aqui, aí chega um irmão, um servo de Deus, reconhecido com a carta de recomendação, um obreiro vindo da igreja lá do Mato Grosso. Irmão, a gente está aqui com um obreiro, servo de Deus lá do Mato Grosso, vamos ouvir uma palavra com o nosso irmão. O Paulo chegou lá, está chegando aqui, o irmão Paulo, vamos ouvir uma palavra. Aí Paulo pregava, já levando ali para as pessoas entenderem o Antigo Testamento se cumprir em Cristo. Isso aí era jogar uma bomba no meio da sinagoga, irmão. Ela dividia. Uma parte já escorraçava Paulo e a outra, não, eu quero entender mais esse negócio aí, quero me aprofundar nesse assunto, quero entender melhor. E aí Paulo era impedido de voltar a falar na sinagoga. Conseguia tirar da sinagoga esse grupo que tinha interesse em entender mais sobre Cristo, e aí geralmente ia para a casa de uma pessoa, de outra, e ali começava o trabalho e depois atraía os gentios. Ele faz isso lá em Tessalônica. E aí o pessoal lá de Filipos, sabendo que ele estava em Tessalônica, incita a turma de Tessalônica a que persiga Paulo e o coloque para correr. Ele tem que sair de Tessalônica e ele vai para a próxima cidade, Bereia, e acontece a mesma coisa. Ele vai para Atenas, Atenas segue para Corinto. Então, primeira coisa, ele chega em Tessalônica, ele funda a igreja e ele fica muito pouco tempo ali. Muito pouco tempo. E ele sabia que ele tinha pouco tempo. Então, tudo que ele ensina com muita rapidez. E as pessoas ficam com muitas dúvidas, que ele precisará sanar essas dúvidas por intermédio das cartas. Que ele não pôde, não teve tempo, não teve tempo hábil. E a principal dúvida, as duas cartas, são para responder questões escatológicas. Ninguém tem dúvida escatológica, né? Ninguém tem, né? Eu tenho 30 anos de crente, tem. Você tem 20, tem. Você tem 40, tem. Você tem 10, tem. Imagina uma igreja formada aí com poucas semanas e as dúvidas escatológicas. São muitas. O pessoal está tentando entender. E aí, primeira dúvida, era acerca da vinda do Senhor. Paulo vai explicar. Aí vai falar de grande tribulação, manifestação do anticristo, vai falar de arrebatamento. Aí o pessoal, ok, Jesus vai voltar e vai arrebatar a igreja. Tudo bem, entendemos. Aí eles pensaram assim, mas quem morreu já era, não vai ser arrebatado, morreu. Aí Paulo, não, calma aí, não vai ser assim. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Você não falou nada disso? Não tive tempo, estou explicando agora. Os que morreram em Cristo serão transformados, nós, os que tivermos, aliás, que morreram serão ressuscitados, nós, os vivos, seremos transformados, e aí juntos subiremos ao encontro do Senhor. Tudo bem, entendi então. Ou seja, as duas epístolas é para responder dúvidas escatológicas. Em resumo é isso. Não vou nem ler aqui já no material, só vou ler aqui, porque tudo isso está escrito eu já expliquei. Eu vou ler apenas o esboço, tanto da primeira, eu vou ler o esboço da primeira, e a gente vai falar aqui, aí depois eu leio o esboço da segunda e a gente fala aqui também. Primeira, o esboço é o seguinte: saudação, um breve resumo histórico ali da
parte 2 da fundação da igreja, e aí subtópico, as bases de Paulo para ações de graça, sua eleição mostrada em fé, amor e esperança. Ele vai falar um pouco do seu frutífero ministério missionário entre os irmãos de Tessalônica. Ele vai elogiar o recebimento do evangelho com a palavra de Deus. Ele vai falar da ausência de Paulo, ele vai explicar o porquê da sua ausência, as perseguições, a oração dele. Aí depois vem a parte da instrução, questão ética, a moralidade sexual, o amor fraternal, o testemunho e o coração da epístola, a escatologia, os mortos, o dia do Senhor, vida congregacional, oração final e algumas incumbências e bênçãos. Essa aqui é a cara da epístola, ela segue esse esboço. Irmãos, existe um ponto muito positivo da igreja de Tessalônica. Aquele pessoal lá, quando recebeu a mensagem, eles abraçaram e não queria saber de outra coisa senão o céu. Ao ponto de, Jesus vai voltar e vai levar a gente? Vai demorar? Não. Então, abandonaram o emprego, todo mundo pediu conta. Jesus vai voltar, já está voltando mesmo. O negócio é ficar orando, jejuando, cultuando para Jesus voltar e buscar. Eles estavam desejosos mesmo do céu. Paulo diz, não, calma aí, não é assim. Primeiro vai vir a manifestação do anticristo. Ele vai explicar na segunda epístola. O pessoal já estava achando que estava até na grande tribulação. Porque Paulo vai falar que haveria muita perseguição, o contexto do Império Romano era de perseguição, tinha gente que achava que já estava na grande tribulação. Em resumo, dúvidas escatológicas. A cidade, Tessalônica, hoje ela se chama Salônica, e ainda é uma grande cidade lá da Macedônia. A chegada de Paulo a Tessalônica deu-se por ocasião, já expliquei, da segunda viagem missionária. Face à forte perseguição dos judeus, Paulo foi obrigado a retirar-se, bem brevemente, de Tessalônica. Na coletânea, isso aqui é uma curiosidade muito importante, na coletânea bíblica das cartas escritas pelo apóstolo Paulo e expostas nas páginas do Novo Testamento, a epístola de 1 aos Tessalonicenses encontra-se em 8º lugar. A gente já estudou Romanos, 1º, 2º Coríntios, aí vem Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, em 8º lugar, 1 aos Tessalonicenses. Entretanto, 1 aos Tessalonicenses foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele a escreveu por ocasião da segunda viagem missionária, quando ele se encontrava na cidade de Corinto. Ele passou em Tessalônica, de lá foi para Bereia, de Bereia desceu a Atenas, de Atenas chegou em Corinto, mandou Timóteo para ver como é que estava a igreja. Timóteo enviou as dúvidas e ele já escreveu a carta, foi muito rápido. Então ela foi a primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo. Então ele está lá embaixo em Corinto, escrevendo lá para cima para Tessalônica. E a segunda também foi escrita de lá, ambas ali meados em volta do ano 50. Então são as primeiras epístolas escritas por Paulo. Ele estava aqui em Corinto, escrevendo lá para cima. Aqui está Bereia, ali Filipos, estava em Corinto escrevendo para Tessalônica. Tema é quádruplo. Primeiro, confirmar os novos convertidos. Ele não teve tempo, ele está discipulando os crentes por carta. Então ele está confirmando acerca das verdades básicas já ensinadas. Em segundo lugar, em exortá-los a uma vida de santidade pessoal, agradável ao Senhor. Eles estão esperando o arrebatamento. Paulo deixa claro, olha, enquanto aguarda, vivam vidas santas, puras, piedosas. Terceiro, confortá-los em relação àqueles que haviam falecido. Todos estavam esperando Jesus voltar para levá-los embora. E aí na mente deles, quem morreu, já era, perdeu. Morreu, não vai para o céu não, perdeu. Tem que estar vivo quando Jesus voltar. E Paulo, não será assim. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e levados também. Então, seja fiel até o final. Se Jesus não vier e você morrendo em Cristo, você não será deixado para trás. Então, uma palavra de consolo.
e, finalmente, ensiná-los a respeito da sua própria esperança quanto à vinda do Senhor. Essa é aí o tema central. O esboço prático da primeira epístola é o seguinte: capítulo 1, um relato breve da história da fundação da igreja. Vamos acompanhar aqui pela Bíblia. No versículo 5, ele revela que o evangelho de Jesus chegou em dois aspectos aos Tessalonicenses. Vamos ver. Ele diz assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, foi também em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. Então aqui está, palavras e poder. O evangelho não é só palavras, é palavras e poder. Manifestação da palavra, manifestação de poder. Então, naturalmente, as manifestações dos dons espirituais se revelaram ali, se manifestaram ali quando Paulo passou. Deve ter havido profecia, deve ter havido cura divina, deve ter havido alguns milagres que corroboraram o poder da palavra, da mensagem. E Paulo traz à memória aos Tessalonicenses esta questão. E aí, olha, irmãos, essa nota de louvor aqui de Paulo, essa nota de louvor chama a atenção mesmo de vocês. Que coisa linda é uma igreja ouvir isso aqui do seu líder fundador, sendo ele Paulo. Paulo diz assim: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia. Quando você fala Macedônia, Filipos, Bereia, aquela região, vocês são exemplo na região. Vocês são modelo aí na região. E Acaia, quando fala Acaia, Corinto, aí já são lá no sul. Ou seja, pegando toda essa região, norte e sul, olha, vocês são exemplo. Porque por vós, por intermédio de vós, através de vós, soou a palavra do Senhor. Não somente aí no norte, na Macedônia, mas aqui também na Acaia. E não só Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa. Eu não tenho nada o que dizer. Olha, vocês são modelo, exemplo. Na Acaia, na Macedônia, na Acaia. E uma igreja que... Então, se a gente parar para pensar, Paulo ficou 1 ano e 6 meses em Corinto. Só dor de cabeça. 3 anos em Éfeso. Mais pontos positivos do que negativos. Aqui foi uma passagem rápida, mas ele, olha, vocês estão de parabéns. Vocês se tornaram modelo, exemplo. Coisa linda, né? Poder ouvir isso do apóstolo Paulo. Então a igreja em Tessalônica foi o exemplo dos fiéis no país da Macedônia e na Acaia. No verso 8, a igreja em Tessalônica era igreja missionária na periferia da Macedônia. Já todos estavam ouvindo acerca da fé deles. Já estavam fazendo missões, já estavam levando a palavra, a fé já tinha se tornado pública, notória. O desejo do céu gerou alguma confusão, o desejo, então, o zelo, faltando entendimento. Paulo vai trazer o entendimento com a carta, mas o zelo, o fervor missionário, o desejo. Olha, nota 10 para a igreja de Tessalônica. Capítulo 2, Paulo então, ele apresenta Paulo aí exercendo o ministério de evangelista missionário, junto aos Tessalonicenses. Os serviços de missões chegaram a Tessalônica através de Paulo. Entretanto, foram muitíssimas as dificuldades enfrentadas pelo apóstolo e pelo seu fiel companheiro Silas. Lembrando, né? Saiu de Filipe, aquela situação, chegou em Tessalônica. Basta ler o capítulo 17 de Atos, a perseguição que eles enfrentaram lá. Aqui em Tessalônica, eles foram apelidados de perturbadores do mundo. A palavra que é muito forte, que é usada ali, é a seguinte: aqueles que têm transtornado o mundo chegaram aqui. Eles colocavam o mundo grego, romano, de cabeça para baixo.
a doutrina de Jesus, ressurreição, santidade, abandonar ídolos, batia fortemente nas bases da sociedade daquela época. É você chegar hoje lá na Arábia Saudita e falar, ó, Maomé é Deus coisa nenhuma, esse negócio de Islã, esse negócio de usar burca, de fazer as orações, de ler o livro, você está por fora, o negócio é Bíblia, é Jesus. E daí a pouco a sociedade virar do avesso, metade se converter, e aquela confusão, imagina, é isso que mais ou menos a gente entender, é um golpe na cultura, na sociedade, o Evangelho produzindo esse transtorno, para o bem, é claro, mas aqueles que estavam presos à idolatria viam isso de forma diferente. No capítulo 3, ele vai apresentar Timóteo como enviado de Cristo. Ele vai falar, ó, estou enviando Timóteo para ajudar no discipulado de vocês e me trazer as notícias acerca da vossa fé. Então, igualmente, Paulo, no capítulo 2, Timóteo passa a ser o evangelista missionário lá em Tessalônica. Nota, após retirar-se de Tessalônica, Paulo sofreu fortes dores mentais. Da onde vieram essas dores mentais? Consequentes de preocupações quanto à igreja, ainda criança, uma igreja formada por neófitos, que ficaram em meio a lobos de Tessalônica, à mercê da fúria dos judaizantes. Então Paulo ficou preocupadíssimo, não deu tempo de formar, de discipular, de dar base. Mas o que é interessante, igrejas que ele teve tempo, mas não abriram o coração para o Espírito. Aqui ele não teve tempo, mas a igreja mergulhou, abriu o coração e o Espírito fez a obra. O que Paulo não pôde fazer, o Espírito fez. Encheu eles de fé, de desejo pelo céu. Eles permitiram e o Espírito fez a obra. Então, de Atenas, a bela capital da Grécia, ele envia Timóteo a subir e ele segue para Corinto. Ele envia Timóteo em busca de notícias animadoras da igreja. Certamente a curta estada de Timóteo em Tessalônica não foi nada agradável a esse fiel escudeiro de Paulo. Sofreu a perseguição dos judaizantes, percebeu ali alguns equívocos doutrinários. Mas Paulo não elogiou a igreja? Já expliquei, os equívocos tinham razão de ser. Faltou tempo de discipulá-los. Então, isso deve ser levado em consideração. Capítulo 4 revela a mais completa mensagem do arrebatamento da igreja no Novo Testamento. Nota, Paulo fala do arrebatamento dos cristãos em vida e dos que já dormem no Senhor, porque o pessoal estava triste em virtude daqueles que morreram e eles imaginavam que perderiam o arrebatamento. Olha aí na sua Bíblia, capítulo 4. A partir do versículo 13, 4:13. Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Essa ignorância aqui é falta de conhecimento, não é brutalidade, não é aquela arrogância humana. Essa ignorância que ele se refere é falta de conhecimento. Eu não quero que vocês tenham falta de conhecimento com respeito àqueles que dormem, morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então alguém que não confia em Jesus, o que ele acha? Morreu, acabou, não tem esperança. Paulo diz, eu não quero que vocês sejam assim, ignorantes acerca dos que dormem, como são aqueles que não têm esperança no porvir, na vida após a morte, na eternidade. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, ou seja, morreram, Deus os tornará a trazer com ele. Fiquem tranquilos, não fiquem desesperados, não fiquem aí entristecidos. Isso é uma palavra de consolo. Quem morreu, se morreu em Cristo, pode ficar tranquilo. Quando Jesus vier, eles também participarão daquele glorioso dia. Não tem problema nenhum. Morreram em Cristo? Pode ficar seguro. Uma tristeza humana é natural pela falta, pela ausência, mas o consolo está com Deus, estará para sempre com Deus. E aí vai Paulo então. De onde você tirou isso, Paulo? Você está inventando isso de onde? Não é invenção minha não. Dizemos-vos, pois isto,
Por intermédio da onde? Está lendo aí, o versículo 15, acompanha comigo. Dizemos-vos isto, por onde? Pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, olha que expressão, onde Paulo se coloca, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. A certeza de Paulo era também que Jesus voltaria nos seus dias. Nós, os que ficarmos vivos, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor, aí vem a explicação, descerá do céu com alarido e voz de arcanjo. Então Paulo fala do arrebatamento dos cristãos em vida e dos que já dormem, isto é, aqueles que encontravam-se no paraíso. Na revelação do Espírito de Deus a Paulo, aos Tessalonicenses, os santos que já descansam no Senhor estão no paraíso. Aparecem como a primeira colheita da dispensação da graça. Primeiro os mortos, depois os vivos. Por isso Paulo diz, nós os vivos não precederemos, não iremos primeiro do que aqueles que dormem. Eles vão primeiro. Aí ele chega no capítulo... Tanto é que esse capítulo 4, olha como ele encerra. O último versículo. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A mensagem do arrebatamento para os fiéis é uma mensagem de consolo, de esperança. Quem morreu em Cristo? É uma palavra de consolo. Então, sempre que houver um culto fúnebre, uma pessoa morreu em Cristo, você vai pregar uma palavra de consolo. Olha, a gente está com Deus. O problema é a gente que ainda está vivo, temos que lutar. Esse aqui já venceu a guerra. Uma palavra de consolo, de esperança. Chega o último capítulo. Este capítulo é reservado para algumas advertências quanto ao dia do Senhor, que segundo a palavra profética começará logo após o dia de Cristo. Dia de Cristo, arrebatamento. O dia do Senhor não é um dia de 24 horas, é o dia de uma semana, de anos, 7 anos. O que é essa semana de anos depois do arrebatamento? É a tribulação ou grande tribulação. Então Paulo vai falar sobre a grande tribulação no capítulo 5. Jesus vai levar os fiéis e depois vai vir a grande tribulação. E é interessante que Paulo vai falar, olha, vai ser tempo de perseguição, de dificuldade, um tempo muito difícil. E o pessoal daquela época viviam tempos difíceis. Aí o que eles imaginavam? Ih, rapaz, Jesus voltou e a gente ficou, estamos na grande tribulação. Uma pergunta aqui, você alguma vez já pensou isso? Tem vezes que a gente fala assim, acho que os fiéis já foram embora, hein? Acho que a gente já está na grande tribulação. De vez em quando a gente... Aí você... Vou mandar até uma mensagem para a irmã fulana, se ela responder... não, Jesus não voltou ainda não. Tem vezes que o negócio fica esquisito, né, irmão? Os crentes de Tessalônica falam, o que Paulo falou está acontecendo aí, perseguição, luta, dificuldade, o contexto do Império Romano, aquela perseguição, os crentes sendo mortos. Falam, não, estamos na grande tribulação. Aí é este capítulo 5, o que Paulo vai falar no capítulo 5, que vai dar ocasião às dúvidas que ensejarão a segunda epístola. O tema central da segunda epístola será a grande tribulação. Ele vai ter que explicar melhor essa grande tribulação. Ele vai ter que falar sobre o anticristo. Ele vai ter que explicar mais detalhadamente. Então, nota especial: o dia de Jesus Cristo é para a manifestação do arrebatamento. O dia do Senhor é para a manifestação da vingança do Senhor contra os poderes terrestres. É a tribulação. Conclusão: a igreja trabalhava aguardando a volta do Senhor Jesus. O que é que esperamos, agora para nós aqui, enquanto trabalhamos para o Senhor? Reconhecimento de pastores, posições eclesiásticas, elogios, aplausos, holofotes, enfim. Esperamos o quê? A igreja de Tessalônica tinha um foco. Estou trabalhando esperando a volta do Senhor, para Ele nos encontrar trabalhando. Quando Ele vier,
próprio Jesus disse: bem-aventurado aquele que quando o seu Senhor voltar, o encontrar. Já pensou? O Senhor dele deixa ele lá, trabalha aqui na terra, trabalha e tal, eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar, aí quando o Senhor volta, encontrei ele na rede, balançando. Agora o Senhor volta e pega ele firme, lá suado no arado, o Senhor já volta, ó, servo bom e fiel. É mais ou menos, o Senhor Jesus já fazia esse paralelo. Imagina ele voltar a encontrar o servo dele espancando os conservos, brigando em vez de trabalhando. Então a igreja de Tessalônica trabalhava para que quando o Senhor Jesus voltasse, encontrasse ela trabalhando. A preocupação dela era ser encontrada trabalhando pelo Senhor, não pelos homens. E aí fica essa reflexão. Bom, já vou emendar direto a segunda epístola, porque, como acabo de explicar, as dúvidas geradas pelo que Paulo disse aqui no capítulo 5, obrigaram ele a escrever a segunda epístola, explicando sobre melhor a grande tribulação. Então os convertidos tessalonicenses estavam perturbados em virtude de boatos que diziam que as perseguições que eles estavam sofrendo eram aquelas do grande e terrível dia do Senhor, da grande tribulação. Tendo sido ensinados por Paulo a esperar o livramento no dia de Cristo e a nossa reunião com Ele, daí a necessidade da segunda carta para dirimir essa confusão. Irmão, às vezes acontece isso, eu brinquei assim, às vezes a gente tem essa... Mas não só essa questão de a gente acordar e pensar, olhar, ver notícia, ou a situação nossa pessoal, enfim, mas tem igrejas que pregam que a igreja passará pela grande tribulação. Sim ou não? Você já não tem aquela igreja aí que fala, já tocou a trombeta tal, a trombeta tal, estamos na trombeta tal. Então a gente está no meio da tribulação. Não tem igreja que ensina assim? Você nunca foi lá não? Receber uma divina revelação no final do culto? O obreiro orar por você? Nunca foi? Meu Deus, só eu que fui lá, irmãos. Eu não vou falar o nome da igreja não, mas o versículo final do Apocalipse tem o nome dela, ora vem Senhor Jesus. Nota, os tessalonicenses, após a mensagem de Paulo a respeito do arrebatamento da igreja na primeira carta, mostraram-se preocupados, confusos, como se o dia de Cristo já tivesse chegado. Portanto, a segunda carta de Paulo é justamente para fazer esse esclarecimento. Assim, considerando o conteúdo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda trata-se de uma continuação da primeira epístola. Explique isso melhor. Então, Paulo vai explicar. A escatologia paulina das duas cartas. O arrebatamento da igreja vem primeiro. Ele vai explicar isso no capítulo 4 da primeira carta. A manifestação do anticristo na terra vem depois, segunda carta. Então, irmãos, de vez em quando você ouve falar também que o anticristo está na terra. Quem já ouviu falar? Tem doido que dá até nome. É o Macron, é ele. Não, aí, ganhou para presidente dos Estados Unidos é a mesma coisa que ganhar para anticristo. É a mesma coisa. O Bill Clinton era o anticristo, o Barack Obama era o anticristo, o George Bush era o anticristo, o Trump era o anticristo. Você sabe quem é o anticristo hoje? É o Biden. Se ele vai reeleger, ele vai continuar sendo. Se ele perder para o próximo, é o próximo que vai ser. Presidente se destaca na Europa, é o anticristo. É o bilionário, muito dinheiro, é o anticristo. Entrou na lista dos mais ricos do mundo da Forbes, é o anticristo. Aí fica essa confusão. Tirando essas especulações que não levam nada à parte, deixa eu falar agora com vocês de forma sensata e bíblica. Vamos lá. Quantos acreditam? Agora vou remeter aqui a sua fé, seja sincero. Você acredita que a igreja será arrebatada a qualquer momento? Você está esperando Jesus para hoje, amanhã, essa semana, esse mês? Você acredita que o arrebatamento pode ocorrer ainda esse ano? Sim ou não? Sim, ok. Espero que esta seja a sua fé verdadeira. Ora,
Se eu acredito que a igreja pode ser arrebatada hoje, logo eu tenho por obrigação que crer também que o anticristo já está na terra. Sim ou não? Ele não vai começar a governar logo após o arrebatamento da igreja? Ou você acha que a igreja vai ser arrebatada e ele vai nascer, vai começar a reinar com 1 ano de idade, 2, 3, 4, 5 até os 7? Fazendo acordo com Israel, perseguindo... Não, ele tem que estar aí. O fato dele estar aí é uma coisa. Saber quem ele é, se ele é presidente daqui, dali, de lá, de acolá, isso aí já é outro campo especulativo. Se eu acredito que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, eu tenho que crer que ele já está por aí. Criando leis, fazendo acordos, manipulando a área financeira, preparando o terreno para o seu governo, usando instituições. Isso tem que fazer sentido, uma coisa está diretamente relacionada à outra. A igreja de Tessalonicenses tinha que pensar dessa forma também. A confusão é eles acharem que Jesus já tinha levado a igreja e eles estavam ali com o anticristo. O anticristo já era daquela época. Quem é o imperador romano? É fulano. Então ele é o anticristo. Isso não é de agora não, é daquela época. Nero está perseguindo os cristãos, é o anticristo. Ah, o Nero morreu, veio quem agora? Ah, o Cláudio, é ele. Ah, morreu, é o Tibério, é ele. Ah, morreu, é... Quem era imperador? Era o anticristo. Você acha que quem era o anticristo na Segunda Guerra Mundial? Matou 100 milhões de judeus. Hitler era o anticristo. É especulação. Numa hora dessa alguém acerta, né? Atira para todo lado, atira de metralhadora assim, um desse vai ser, uma hora dessa vai acertar. E ainda vai fazer uma live dizendo, não falei que era ele, mas falou 1 milhão de pessoas, uma tinha que ser, né? Agora o detalhe é que se ele fizer a live é sinal de que eu não quero assistir essa live aí. Capítulo 1, saudações, ações de graça. Aí vem o 2 e 3, as instruções e as advertências. Primeiro, dia de Cristo, arrebatamento da igreja. Depois, dia do Senhor, grande tribulação. Então, nós não devemos ficar desesperadamente preocupados com esse dia. Temos que ficar o tempo todo vigilantes e preparados para esse. Sendo levados no dia de Cristo, infelizmente quem ficar, a nossa função enquanto igreja é pregar, anunciar, igual Noé. A arca fechou, fazer o quê? Vamos anunciar o dia de Cristo. Aí depois vem a manifestação do anticristo. Será precedida por um período de tempo de apostasia na terra. Você acha que a gente vive tempos de apostasia? Cenário de manifestação do anticristo. Está escrito aqui apostasia, apostasia. Paulo fala sobre isso na sua segunda epístola e fala mais uma vez escrevendo a Timóteo. Segundo os Tessalonicenses 2:3, olha, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, anticristo, filho da perdição. Então, apostasia é preparação de terreno para a manifestação do anticristo. Estamos vendo um cenário de apostasia, e quando eu falo de apostasia, irmãos, não tem que ficar tapando o sol com a peneira, falando aqui meias palavras não. Apostasia não tem nada a ver com o mundo não, tá? Apostasia não tem nada a ver com o mundo. Apostasia tem a ver com igreja. Por quê? Porque apostasia é abandono da fé. O mundo não tem abandono da fé. Mundo é mundo. Quem abandona a fé é quem um dia abraçou a fé. Apostatar da fé é renegar a fé, é rejeitar a fé, é jogar a fé na lata do lixo e abraçar qualquer outra coisa contrária à fé. Então, apostasia é abandono da fé. Isso a gente tem, quando eu vou olhar para a apostasia, eu não tenho que olhar para o mundo, eu tenho que olhar para a igreja. E a gente vê isso na igreja. Sim, vemos. Apostasia. Observação trágica. A apostasia e a iniquidade juntas, apostasia e igreja.
iniquidade no mundo, mas que às vezes encontra espaço na igreja. A igreja apostatando e no mundo a iniquidade multiplicando, e na igreja esfriando o amor, apostasia. Então olha aí a balança. De um lado aumenta a apostasia, a iniquidade, vai desequilibrando isso aí, esse caos. Isso aí é tapete vermelho para o anticristo. Ele olha para um mundo marcado pela iniquidade, em todas as esferas, todas as áreas institucionais, no meio das pessoas, seja de que classe social for, ele olha e vê iniquidade, às vezes institucionalizada. Ele olha para a igreja e vê apostasia, frieza, abandono da fé. Ele está vendo o que? Um tapete vermelho para ele. Opa, o cenário está isso. Está tudo pronto para mim. Filho da perdição, quando por ocasião da edificação da grande tribulação, vai se deparar com um cenário dessa forma. Então a gente tem que analisar a realidade atual, um olho no mundo, o outro na igreja. Você olha para o mundo e vê. Você vê o legislativo, o judiciário, o executivo. Estou falando Brasil, estou falando mundo. Você vai ver leis anticristãs. Se as leis são cada vez mais anticristãs, é para que se prepare um governo para quem governar? O anticristo. A gente vai vendo esse cenário. Aí você olha para a igreja, brigas, divisões, dissensões, frieza, desamor. Opa, preparando o cenário para o anticristo. Você tem que olhar os dois lados e deixar paixões de lado e ser bíblico. Biblicamente essa é a realidade. O mundo de mal a pior, sim. A igreja naufragando na fé. E aí Paulo diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. A injustiça já operava nos dias de Paulo, já operava antes, continua operando. Injustiça opera, só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando, só vai aumentando. Mas tem uma resistência, tem um muro, tem uma parede que resiste esse avanço ainda mais avassalador da injustiça. Há um que o resiste, mas quando for tirado não vai haver mais resistência nenhuma. Quando for tirado, aí pronto, o anticristo está livre totalmente para imperar. O mal e o engano que o homem do pecado representa já existem no mundo. João afirma, na epístola dele, que há muitos anticristos em ação no mundo. Fala do espírito do anticristo. Aí sim, a gente pode falar de cada um desses imperadores romanos, espírito do anticristo. A gente pode falar lá do Hitler, espírito do anticristo. Você já vai ter várias pessoas, o espírito do anticristo operando nessas pessoas, para produzir injustiça e apostasia, injustiça e apostasia. Mas vai chegar o anticristo. Então tem aqueles que agem pelo espírito do anticristo. João vai dizer: muitos têm se feito anticristos, porque têm agido contra Cristo. Mas não vamos confundir estes com o artigo definido aqui, o anticristo. Mas ele está a caminho. Quem se opõe a Cristo e à sua igreja e procura enganar os outros para que adorem falsos deuses, é contra Cristo. E nesse caso, torna-se um anticristo, desses muitos anticristos. Um que agora o resiste. A explicação porque o homem do pecado não havia sido revelado é justamente a presença de um que o resiste. A dúvida da igreja de Tessalônica era: Jesus levou a igreja e a gente ficou aqui com o anticristo. Paulo diz: não é assim. Primeiro vai vir uma grande apostasia, a iniquidade vai aumentar, o caminho vai vir sendo pavimentado, mas ele não vai entrar em ação com toda a plenitude da sua maldade e iniquidade, enquanto um que o resiste não for tirado. Deus tem restringido o pecado no mundo. Imagina, irmão, e está do jeito que está, hein? Por meio do poder do Espírito Santo.
Poder este que está em plena atividade no seio da igreja de Cristo. Quando a mesma for retirada por ocasião do arrebatamento, então o iníquo será revelado. Não é nascer, não é... Já está, mas vai ser revelado. Qualquer revelação antes do arrebatamento é especulação. O anticristo é esse, é aquele, é aquele. Qualquer revelação antes do arrebatamento é chutômetro. É chute. Ele só vai ser, de fato, revelado após o arrebatamento da igreja. E aí Paulo vai dar uma descrição dele, os principais aspectos do anticristo. Olha, está lá no capítulo 2, eu peguei versículo 3, 3, 4, parte A, 4B, 4C, 4D, 2,8, 2,9, e aqui vai. Tudo aqui descrevendo o homem do pecado. Peguei uma imagem ali, representando o inimigo, a influência por trás do homem. É um homem literal, irmão. Será um homem literal. É um homem literal, que atuará no poder de Satanás de uma forma como nenhum homem atuou. Por quê? Mas haverá permissão de Deus. É esse tempo, é a permissão de Deus. Ele vai tirar a igreja e vai permitir, vai dar essa autoridade. O inimigo está ávido por esse dia. É aquele animal enjaulado, doido para ver a jaula levantada e ele sair com fúria. O que Apocalipse diz, ele vai sair com fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ele está com o cronômetro, disparou, faz o arraso que você puder, e aí haverá um homem que vai atuar com o poder de Satanás, vamos dizer assim, permitido por Deus. Entra nessa época. Os nomes pelos quais ele é conhecido: o homem do pecado, o filho da perdição, o opositor, o inimigo de Deus, o usurpador, plagiador, iníquo. Olha que termo, o eficaz de Satanás. Já pensou atribuir um termo desse a um homem? O milagreiro mentiroso, falsos sinais, o enganador, o obreiro do erro. Irmãos, é interessante a gente perceber que isso aqui a nós causa grande repulsa, é claro, tem que ser assim mesmo, causa impacto, espanto. Mas eu venho dizendo aqui a vocês sempre que a sociedade, ela sempre traz suas filosofias, suas ideologias, suas leis, sempre lança na sociedade, pessoal, aí ela recua, aí passa um tempo, vem de novo, aí o espanto já é mais, diminui, aí vem de novo, vai vindo, daí a pouco as coisas vão tomando com naturalidade. Quem é que não viu aí chegar no seu WhatsApp o tal da igreja do Satanás, os satanistas, e não sei o que, e filho, se aquilo lá chega para nós aí uns 10, 15 anos atrás, você tacava fogo no celular, ungia o celular, pisava em cima, sai dele, Satanás, não sei o quê. Não, você vem e compartilha. Ai, rapaz, olha só, aí, olha. Ri, faz piada, brinca. É ou não é, irmão? A sociedade vai ficando assim, vai tendo com mais naturalidade as coisas. Isso para o anticristo chegar também, as pessoas vão tendo cada vez mais naturalidade para receber algumas coisas. Hoje a gente já... Quando eu falo a gente, falo a sociedade de forma geral, já não se espanta tanto alguém falar que é satanista, que adora Satanás, que é a igreja de Satanás. Então pegar uns termos desse aqui, a sociedade vai se preparando para isso aí. Últimas revelações paulinas nesta epístola escatológica. Mas fiel é o Senhor, que vos confortará, e para nós, igreja, a promessa é: e vos guardará do maligno. Ou seja, nós vamos ser removidos antes, nós vamos ser levados antes. Esta é a maravilhosa promessa de Deus para a sua igreja fiel. Conclusão: o cristão precisa tomar especiais cuidados com os enganos religiosos que precedem a manifestação de Jesus para arrebatar a igreja. Existem movimentos religiosos, seitas, templo disso, templo daquilo, obreiros com patentes aí de vice-deus, teologia de uma prosperidade que atropela todos os demais outros aspectos da teologia bíblica, etc, etc. São empreendimentos capazes de plagiar a obra do Senhor, mas sem manifestação alguma da vida espiritual plena, que só pode ser encontrada no Espírito de Deus. São fatos e elementos que ilustram
a montagem do palco da grande tribulação para a atuação do anticristo. Cabe aos servos do Senhor Jesus Cristo vigiar, trabalhando nessa fase final do reino de Deus na terra. Amém? Vamos aí a uns 5 minutinhos de intervalo e a gente volta falando das epístolas pastorais. Vou falar das 3 juntas também, o tema basicamente é um só, e aí depois a gente encerra a aula. Vamos aí ao intervalo. Amém. Retornando aí então, a partir de agora falando das 3 epístolas chamadas de epístolas pastorais, as quais são as 2 dirigidas ao pastor Timóteo e uma dirigida ao pastor Tito. Vamos ler aí no material. Primeira epístola a Timóteo foi escrita nos últimos dias da vida de Paulo, junto com 2 Timóteo e Tito. Ela é conhecida como uma epístola pastoral. Quando as igrejas do primeiro século aumentaram de número, surgiram questões sobre ordem eclesiástica, ortodoxia da fé e disciplina. Os próprios apóstolos lidaram com essas questões, mas a aproximação do fim do período apostólico tornou necessário um ensino autoritário sobre fé e ordem para a futura orientação das igrejas. Estes ensinamentos são revelados nas epístolas pastorais. O objetivo central de 1 Timóteo é encontrado no capítulo 3, versículos 14 e 15. Escrevo-te para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja é o principal veículo de Deus para a realização de sua obra na terra. O Senhor determinou que homens e mulheres que confiassem nele como Salvador se envolvessem na execução de sua vontade em comunidades locais por todo o mundo. Paulo escreveu 1 Timóteo, portanto, para instruir seu jovem discípulo sobre como a igreja deverá funcionar e sobre como mulheres e homens de Deus maduros deverão nela interagir. Especificou como desenvolver e reconhecer líderes piedosos e evitar falsas doutrinas na igreja. Ao enfrentar problemas e dificuldades próprios do ministério de uma igreja local, Timóteo deve ter lido repetidas vezes a carta de Paulo para rever as lições valiosas que ela oferece. Vamos aos slides. Cartas pastorais. Estão aí, 1ª, 2ª a Timóteo e a carta a Tito. As 3 cartas pastorais destinam-se a 2 pastores distintos, discípulos fidelíssimos do apóstolo Paulo. 2 pastores. Primeiro, pastor Timóteo, um jovem pastor, não é? Pastor da igreja em Éfeso, a maior comunidade cristã evangélica dentro do contexto da igreja primitiva. E Tito era pastor da igreja na ilha de Creta, a 2ª maior ilha do mar Mediterrâneo, só perde para a ilha de Chipre. As 3 cartas pastorais foram escritas no intervalo entre a primeira prisão do apóstolo e a segunda detenção. Manifesta cerca de 2 anos após o apóstolo ser colocado em liberdade, uma liberdade que acabaria sendo temporária. Na verdade, Paulo foi preso, eu expliquei já, na prisão domiciliar. Passado um tempo, ele foi solto, ficou um período livre, não sabemos com precisão quanto tempo foi que ele ficou livre depois da primeira prisão. Aí então assumiu um imperador mais perseguidor, e aí Paulo tornou a ser preso nessa segunda prisão. Agora ele ficou na masmorra mesmo, num lugar bem tenebroso, e dali ele foi sentenciado à morte por decapitação. Então, a primeira epístola a Timóteo e a epístola a Tito provavelmente foram escritas nesse intervalo de liberdade. Já a segunda epístola a Timóteo, na segunda prisão, como a gente leu aqui, já prestes à sua execução.
O apóstolo Paulo sabia da intenção dos romanos de levá-lo de volta à prisão e, consequentemente, matá-lo. No entanto, os interesses da igreja de Jesus estavam impregnados na vida do apóstolo. Em vez de pensar em planejar, a fuga, um lugar para se... A preocupação dele era como ele deixaria a igreja. Ele sabia que seria logo preso novamente e morto, mas queria deixar a igreja bem orientada, os líderes bem preparados. A preocupação, lembra que eu falei semana passada, Não tenho minha vida por preciosa. Minha preocupação é cumprir o meu ministério. E aqui ele está demonstrando mais uma vez esta realidade, esta verdade. O objetivo da primeira epístola, o objetivo maior da carta, era preparar Timóteo contra as doutrinas malignas e letais que estavam ali rondando a igreja em Éfeso, igreja a qual Timóteo pastoreava. Capítulo 1, versículo 3. Como, destaco ali, te roguei, essa expressão é muito forte, rogar, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso. Paulo rogou Timóteo, fique em Éfeso, mas não foi só um pedido, foi um rogo, uma preocupação com a igreja de Éfeso. Isto é, Timóteo, lembra-te que eu, ao viajar para a Macedônia, te supliquei com instância que apacentasse a igreja em Éfeso, para advertires alguns, ou seja, chamar a atenção de alguns crentes em Éfeso, que não ensinem outra doutrina, isto é, que não ensinem nada além daquilo que eu recebi do Senhor e vos revelei em Éfeso. Paulo já sabia que algumas doutrinas escusas, heresias, estavam rondando, e o que ele faz? Ele roga para que o melhor obreiro que ele tinha ficasse lá, Timóteo, e insistisse dia e noite pregando a sã doutrina, que é o melhor remédio contra as heresias. Remédio bom e eficaz contra a heresia é sã doutrina. Paulo sabe disso, põe o melhor obreiro para pregar a sã doutrina e assim erradicar o veneno que estava rondando a comunidade de Éfeso. Te roguei, palavra grega, é o meu ajudante hoje. Quem é que vai me ajudar nisso aqui? Aí complicou, Vamos lá. Termoparacalor. Ou paracalu. Pedir insistindo, fazer súplicas com insistência, clamar pedindo. Eu trago os originais, porque aí a gente sente o rogar, fica assim, fazer súplica com insistência. Se Paulo está fazendo súplica com insistência, alguém do outro lado está apresentando resistência. Não, Paulo, lá não. Ô Timóteo, você não, Paulo, lá não. Timóteo, você... Suplicou, porque o negócio lá não estava muito bom. Te roguei, prestemos atenção que a falsa doutrina, ou seja, o ensinamento que torce a verdade genuinamente bíblica, é tão perigoso à vida da igreja de Jesus, que Paulo rogou, isto é, apelou a Timóteo, que eliminasse os focos de heresias em caráter de urgência. Capítulo 2, Paulo vai orientar Timóteo a liturgia do culto, que ele deve aplicar e zelar para que seja cumprido na igreja em Éfeso. Então, cultuando a Deus. Ademoestote. Essa palavra aqui, ademoestar, é aquela palavra que às vezes nós entendemos por exortar. Eu já disse que exortar é animar. Pode buscar no dicionário aí. Exortar, animar. Ademoestar. Aí sim, aquele sentido de dar um puxãozinho de orelha. Ademoesto-te, pois, antes de tudo, se façam deprecações, orações, intercessões, ações de graça por todos os homens. O que é cultuar a Deus? Essa é a questão. Como cultuá-lo? Onde cultuá-lo? Por que o cultuamos? A palavra culto procede do grego latreia ou latria, adorar, que significa conjunto de rituais para veneração a uma divindade, união de devotos para adoração extrema a alguém supremo. Nota,
O crente não adora a Deus unicamente porque vai regularmente a um templo religioso, ou porque canta, ou glorifica o nome dele. Não. Adorar a Deus é muito mais que cantar, glorificar ou conduzir-se a templos. Adorar é obedecer. 100% um conjunto de obrigações, dogmas, leis, etc., genuinamente bíblicos. Somente a Bíblia Sagrada é a voz de Deus 100% autorizada a ensinar como adorar o Eterno. Vocês já perceberam que hoje está cheio de inovações não baseadas na Bíblia? A Bíblia diz para fazer de um jeito. Não, mas eu vi ali, rapaz, fez assim, deu certo. O nome disso é pragmatismo. Pragmatismo. A preocupação é com o que dá certo e não com o que é certo. É diferente. Ah, faz isso que dá certo, mas é o certo? É aquele tal dos fins justificam os meios. Não, na obra de Deus os fins não justificam os meios. O começo, meio e fim tem que ser tudo de acordo com a palavra de Deus. As pessoas, não, eles fazem assim, eles botam a luz assim, pinta a igreja assim, tira o púlpito e coloca um negócio assim, canta a música assim, se mexe assim, e dá certo. Mas é certo? A preocupação de Paulo com Timóteo é essa. O culto tem que ser genuinamente bíblico, tem que seguir à risca a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Vejamos um exemplo genuinamente bíblico da forma de cultuar. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira, nem contenda. Portanto, a natureza humana não pode participar do culto a Deus. Ira e contenda é coisa de homens. Ira, e quando Paulo diz, olha, não pode haver ira, não pode haver contenda, em resumo, a carnalidade não é bem-vinda no culto. Esse grito da natureza carnal, corrupta, caída, não é bem-vindo no culto. Quando ela se manifesta, o culto acaba. Por quê? Porque o ser humano é íntimo de sentimentos que desagradam a Deus. Sentimentos tais como rancor, vingança, ódio. Tem que se despojar, lembra? Despojai-vos de tudo. Isso não é bem-vindo no culto. Então, culto, Deus não vai receber o culto. Ah, a pessoa canta bem, mas a vida dela está ruim. Não, mas ela canta bem. A vida está ruim, mas canta bem. A vida está, mas canta bem. Não tem isso? Às vezes, mas quando ela canta é um negócio tão, mas só que ela está com um problema aqui. Mas faz de conta. Não. É sério, a coisa é séria. Aí vem o capítulo 3, o obreiro padrão na escola paulina. Agora ele vai falar do obreiro, como é que deve ser o obreiro, segundo Paulo. Aqueles textos clássicos de reunião de obreiro, 16 versículos do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo revelam o obreiro padrão na ótica do ministério do apóstolo. Percebe-se de imediato a preocupação de Paulo com a posição individual, pessoal e familiar do obreiro. Primeiro, cuidados especiais com o caráter pessoal. Segundo, cuidados especiais no que tange casamento e família. A gente lê isso sempre, mas só dá valor às qualidades ministeriais. Prega bem, canta bem, ensina bem, e às vezes deixa de lado essas aqui que vem primeiro: caráter, moral, família. Que o bispo, isto é, o apacentador de rebanho, o obreiro, presbítero, seja irrepreensível. Aqui, irmão, já é uma paulada, viu? Irrepreensível, aquele que não é passivo de ser repreendido, que não é digno de receber repreensão, que tenha bom testemunho dos que estão de fora. O que os vizinhos têm a falar sobre ele? O que a sociedade comercial tem a falar sobre ele? O que os colegas de trabalho têm que falar sobre ele? Você já pensou quando a gente fosse consagrar um obreiro, a gente fosse lá ver ele na empresa, analisar, conversar com o patrão, com os colegas, vai na escola, vai na faculdade, puxa aí no comércio, está tudo em dia, está devendo em algum lugar, como é que é o nome lá, o SPC, Serasa, não sei mais o que, para ser irrepreensível. Então como é que está? Testemunho dos de fora.
Imagina alguém batendo na porta da igreja para cobrar um obreiro que enrola ele, não paga, dá a volta e tal. Ele foge daqui para lá. Não, eu sei onde que eu encontro ele, lá na porta daquela igreja. Agora ele não escapa. Quando o culto terminar, porque ele não passa mais aqui, foge, eu vou na casa dele, manda dizer que não está, eu ligo, eu ouço ele lá atrás, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Eu vou pegar ele lá na igreja. Já pensou? É sério demais isso aí. Por que essa preocupação? Para que não caia em afronta, é o que eu estou dizendo, isto é, para que não seja publicamente envergonhado, ultrajado, difamado, ofendido, caia no laço do diabo, roubo, envolvimento em negócios alheios, quebra de fidelidade, etc. E aí o prejuízo é para a igreja, para o corpo de Cristo. Então Paulo, o obreiro no padrão paulino é pesado. Aí, capítulo 4, ele volta ao assunto da apostasia tratado na segunda epístola aos Tessalonicenses. Olha a expressão que ele vai usar aqui para apostasia, a realidade dos nossos dias. O maior sinal nos últimos tempos, dentro de templos evangélicos, bato mais uma vez nessa tecla, não tem a ver com o mundo, tem a ver com a igreja, acerca da volta de Cristo, chama-se apostasia. Isso é dentro da igreja. Apostasia, no entanto, é comportamento único e exclusivamente de crente fiel. Eu dei um destaquezinho ali, não está dando para ver muito, eu vou explicar. Por quê? Porque apostasia é jogar o caráter cristão na lata do lixo. Só pode ser alguém que um dia foi um crente verdadeiro e fiel e abandonou. Não é alguém que nunca foi, é alguém que um dia foi. Tem que partir do princípio que um dia ele foi realmente, verdadeiramente, genuinamente um cristão autêntico, mas abandonou. Antes tudo era pecado, agora nada é pecado. Vai de um extremo ao outro, né? Antes tudo era pecado, e agora? Agora nada é pecado. Foi de um extremo ao outro, apostasia. Antes tinha desejos espirituais, tinha zelo pelas coisas de Deus, com a obra de Deus, compromisso, com as disciplinas da vida cristã, oração, jejum, leitura da palavra. Hoje isso se der. Quando não, aqueles que até abandonam a igreja porque tem apóstatas dentro da igreja, mas tem aqueles que saem falando mal da igreja. Sai da igreja falando mal da igreja, falando mal do pastor, falando mal dos membros, fala mal de todo mundo. É a desculpa dele para a sua apostasia. Ele esfriou espiritualmente. Ele não tem mais desejos espirituais. Ele não tem mais comunhão com Deus. Mas e a coragem de dizer, eu não quero mais nada com Deus? Não. É o pastor, é o obreiro, é o irmão, é a irmã, é o conjunto, é não sei o que. Aí vai dar as desculpas. O problema é ele. E aí que é o pior. Porque quando ele não admite o problema, não tem como ser tratado. Ele fala que a culpa é o José. Como é que eu vou resolver o seu problema? Eu vou tratar com José para restaurar você? Não tem como. A pessoa tem que admitir para poder ser restaurado. Apostasia no grego significa deserção. O crente abandona os domínios de Deus, abandona a igreja, abandona os cultos, abandona a oração, se revolta, como eu estou dizendo aqui em alguns casos. O crente revolta-se contra Deus ou contra a igreja do Senhor, contra tudo que diz respeito ao Senhor. Apostasia é traição à fé, perda total da fé em Deus, esfriamento total, nem permanecendo dentro do templo da igreja. Irmão, não confunda, às vezes a gente passa, a vida espiritual é como as estações do ano. Tem dia que você está no verão, tem dia que está no inverno, tem dia que você acorda de manhã, o passarinho canta e você fala a língua estranha. Que lindo! Tem dia que Deus desce na igreja, todo mundo pula e você, o que está acontecendo? O que houve aqui? Você é o único que não sente nada. Não estou dizendo que deve ser assim, estou dizendo que deve, mas eu estou sendo verdadeiro. É assim que acontece, as pessoas passam por momentos que afetam a sua vida espiritual. Às vezes passa uma dificuldade, uma frustração e tal, aquilo afeta, mas ele continua, ele luta, se esforça, sai daquele deserto, prossegue. Estou falando de abandono. Apostasia é abandono, é deserção, é renunciar. Aquilo que você acreditava, você deixa de acreditar. Aquilo que você pregava, deixa de pregar. Aquilo que você defendia, deixa de defender.
Quando a gente passa pelo deserto, reconhece, não estou bem, estou passando um momento difícil, me ajuda, ora por mim, eu preciso melhorar. Então você ainda é crente, o Espírito Santo está aí, está te convencendo, você está buscando ajuda. Apostasia é quando você larga de mão, fala mal, põe a culpa nos outros e vira as costas e não quer saber de Deus. Aí é apostasia. Mas o Espírito expressamente diz, isto é, o Espírito Santo de forma clara e inequívoca, revelou-me que nos últimos tempos, cremos que é o tempo que estamos vivendo, tempo final da trajetória da igreja na terra, Paulo diz, apostatarão alguns da fé. Isso aqui é muito forte, Alguns crentes, genuinamente cristãos, deixarão o corpo de Cristo. E por que eles farão isso? Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então a apostasia é resultado de alguém que tapa os ouvidos para a palavra e abre os ouvidos para espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isto é, serão inspirados por espíritos malignos de enganos, quais o conduzirão à prática de costumes mundanos, carnais, satânicos. A pessoa está sendo conduzida por espíritos enganadores, está defendendo doutrinas de demônio e está achando que é de Deus. E ele acrescenta, nos últimos dias, apostatarão, dando ouvido, doutrina de demônio, espíritos enganadores, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Isto é, homens aparentemente piedosos, porém ocultamente obreiros práticos do mal, comprometidos com espíritos satânicos de mentira, de engano, tendo cauterizado a sua própria consciência. Ele já não tem mais consciência do pecado, para ele tornou-se normal. São mensageiros espirituais, moral e espiritualmente destruídos. A consciência dele já está cauterizada. Os últimos 2 capítulos, para a gente encerrar aqui, não vai dar para falar todo o segundo Timóteo e Tito, mas vamos encerrar aqui na primeira epístola. Deveres. O obreiro tem deveres a cumprir. Deveres morais, que são a base de todos os deveres, e depois vem os espirituais, sociais, ministeriais, cívicos, deveres de cidadania, etc. Capítulo 5. Padrões de tratamento e relacionamento do obreiro na igreja local. Aí Paulo vai ensinar a Timóteo como tratar os anciãos e os jovens em momento de indisciplina. Timóteo era jovem. Como é que ele ia disciplinar um mais velho, um ancião? Trata como se fosse um pai. Se for um jovem, como se fosse um irmão, uma jovem, como se fosse uma irmã. Então, um tratamento honroso, digno, respeitoso. Como tratar as mulheres idosas e as moças em momento de deslize contra a palavra de Deus. Perceba que Paulo faz a distinção entre a apostasia e o deslize contra a palavra. A disciplina para alguém que cometeu um erro, que acontece. Paulo diz, não, você trata ele assim, de forma honrosa, digna, respeitosa, busque restaurar-lhe. Ao apóstata não, o apóstata erradica, arranca fora, não dê espaço. O que caiu em fraqueza e precisa de ajuda, ajude-o da melhor forma, honrando as viúvas. Paulo ensina como tratar. Capítulo 6, nós temos então as últimas advertências e recomendações pastorais aos criados, lembrando que aquela sociedade tinha servos, escravos, livres. Então, como tratá-los? Todos os servos de Deus em nível de empregado, indistintamente sejam pastores, etc., devem obrigatoriamente satisfação, respeito e tratamento de honra aos seus patrões. Como eles devem se comportar em relação aos patrões? De forma digna, honrosa. Para quê? Para que o nome de Deus e a doutrina, isto é, para que os ensinamentos da palavra de Deus, para o cristão, em parte conhecido dos ímpios, não sejam blasfemados. Se um trabalhador trata mal, desrespeitosamente, o seu patrão, e o patrão sabe que ele é crente, é sempre aquela história: você não é crente? Você não é crente? Você não é crente? Eu não sou crente não, mas eu sei que isso aí que você fez agora aí, crente não faz. Aí é isso aqui, o nome de Deus e a doutrina
sendo blasfemado. Conclusão: estar membrado à Igreja de Jesus é infinitamente mais que ser membro de uma instituição cristã evangélica local. Outrosim, não basta ser portador de uma identidade de obreiro, antes, necessário se faz possuirmos uma grande vocação e, paralelo a essa vocação, um grande caráter pessoal e ministerial. Amém. Semana que vem, pegamos daqui da segunda epístola, Tito, e prosseguimos, se Deus permitir. Vamos encerrar nosso horário ali. Avançou uns minutinhos, mas estamos na reta final, de vez em quando isso vai acontecer mesmo, será necessário. Se coloque, por favor, sobre os pés para nós orarmos. Santo Deus e Pai, nós te louvamos nessa noite, agradecemos por até aqui nos ter conduzido, por tudo que comunicou ao nosso espírito, ao nosso coração, pelo aprendizado precioso da Tua Palavra, que possamos levar conosco na nossa mente, no nosso coração e transformar em atitudes práticas para a glória do Teu nome. Abençoe cada irmão que aqui está, os alunos que assistirão essa aula, também sejam abençoados de uma forma especial. No nome de Jesus, entregamos as nossas vidas mais uma vez sob os Teus cuidados, pedindo, leva-nos em paz aos nossos lares, guardados, livrados, protegidos pelas Tuas mãos. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção, no nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos que amam e aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. Amém.